Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Obrigado pela presença. Vou passar a palavra para o Garbin se apresentar, falar um pouquinho dessa parceria que a gente está fazendo, dessa mudança nesse momento. Bom dia, Garbin, bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem, Mauro? Tudo bem, graças a Deus aí. Vamos lá, vamos iniciar nossa live, então? Vamos tratar de um ponto bem importante aí para os negócios, né, Mauro? Sim, essa parceria é para gerar negócio para os nossos parceiros e clientes aí, tá? Sem dúvida, estamos num momento bem sensível do mercado, principalmente no que e para as empresas, né, para os negócios, principalmente no que tange ao lado financeiro, né? Muitas empresas estão bem preocupadas como que elas conseguem provocar uma redução de custos sem afetar o seu negócio, sem afetar os colaboradores, né? Tem sido feita uma campanha bem forte aí de não a demissões, né? Não demitimos, e nós sabemos que as empresas elas precisam se preparar para isso, contendo custos de várias formas, né? E essa abordagem que nós traremos aqui hoje, ela apoia esses negócios, essas empresas, nessa questão, Mauro. Acredito que esses clientes, esses nossos clientes, nossos parceiros, as empresas, né, o mercado consiga reduzir muito seus custos com serviços essenciais, mas que são pagos em dólar, né? Concordo, tá? Eu acho que nossos clientes também, como toda a situação agora é de redução de custos, tá? Nada mais do que a gente trazer uma oferta aí para agilizar esse processo aí, para começar uma nova etapa após a pandemia aí. Sim, sem dúvida. Eu acho que a preparação agora ela é essencial para sustentação desses negócios pós-pandemia, que eu torço para que seja mais rápido possível aí. Todos nós, né? Que isso é essencial para a retomada aí da nova opção aí que a gente está trazendo para o mercado aí. Legal, perfeito. Seria importante fazer uma abordagem sobre as empresas que estão fazendo esse webinar, estão promovendo esse webinar, né, a Ative e a B2Finance. O Mauro vai falar um pouco mais sobre a B2Finance agora no começo, e eu vou falar um pouquinho da Ative lá no final. Então eu gostaria de passar aqui os slides, Mauro, a apresentação da B2Finance é toda sua. Ok. Tá. A B2Finance, tá, surgiu há 25 anos atrás aí, tá, ofertando serviço de outsourcing contábil, fiscal, financeiro e folha de pagamento, tá. Com o passar dos anos, aí, a gente foi evoluindo um pouquinho para a área de TI, também desenvolvendo RP para o mercado aí, tá, desenvolvendo em questão de implantação de RP e soluções que facilitem o cliente, tá. E tornamos também, tá, um associado da Cresto Internacional, tá, uma empresa multinacional na área de consultoria contábil, fiscal e auditoria, tá? A gente faz parte do membro deles, tá, para ofertar os nossos serviços globalmente, tá? Ele é localizado em mais de 100 países aí ao redor do mundo, tá? Agilizando assim a nossa conexão com o mundo aí, tá? E também tornamos parceiro SAP também, tá? Líder mundial em software, tá? Para agilizar também na parte de RP, tá? Que a gente faz essa base estruturada até junto com a Ative aí para implantação de novas demandas aí, tá? Ok? Essa é a estrutura da B2Finance. Hoje, atualmente, estamos com 200 colaboradores em média aí, tá? Que prestam serviço nessa área aí, tá? Nossos parceiros, a Crescent, que eu mencionei, a SAP, tá? A BioAlliance, que é nosso associado aí na parte também de SAP, tá? E o nosso propósito aqui seria, né, criar um mundo aí onde as pessoas tenham mais tempo para tomar decisões estratégicas e investir em qualidade de vida, tá? É valorizar o seu tempo, tá? A gente busca uma maneira para agilizar esses processos e a pessoa tenha mais comodidade no dia a dia aí, tá bom? Essa é a nossa missão aí para passar para os nossos clientes, parceiros e colaboradores aí, tá? Já mencionei, temos 26 anos de experiência, tá? 200 colaboradores, clientes 500 na nossa base e 4.000 projetos entregues aí no decorrer dos anos aí, tá? A Creston, que é a nossa base internacional, tá? Atualmente ele tem 20.000
5 mil profissionais, tá? É a 12ª no ranking de auditoria e contabilidade, tá? Que ajuda a nossa parceria a expandir para fora. Aí. Legal, Mauro, muito obrigado. É muito importante a gente entender esse background, esse skill da Bitfinance nesse tema que nós estamos abordando agora. Né? A Bitfinance está frente a grandes negócios, né? Cuida do lado fiscal, financeiro de muitas empresas, e nós sabemos, né, Mauro, como dói no bolso das empresas essa evolução do dólar quando você tem algo que tem que ser pago em dólar, né? Prejudica muito o fluxo de caixa, né? Isso, Garbim, é importante você frisar isso, porque você pôr um RP, né, numa nuvem custa caro, não é barato, tá? Então, a gente sabe o dor do cliente disso, nossa dor também, tá? Então, nada mais que você explorar um pouquinho essa parte aí do serviço que vocês têm aí, que traz isso com mais facilidade aí em termos de custo, tá? Legal, vou abordar agora alguns dados históricos recentes com respeito ao dólar. Mauro, fica à vontade para entrar junto comigo aqui, tá? Para a gente poder detalhar um pouco mais sobre a evolução do dólar e como isso tem impactado os negócios. Eu coloquei um gráfico aqui que mostra qual foi a evolução do dólar de março de 2019 até março desse ano, para nós termos um comparativo, né, de como evoluiu, e aí depois nós vamos falar o impacto disso nos negócios, né. Nós começamos com o dólar lá em março de 2019, um pouco abaixo de R$4, R$ 3,90. E o que foi muito interessante é que, imagina que muitos negócios fizeram o seu orçamento, o seu budget, com base nos custos do dólar a 3,90, principalmente no que tange a serviços de nuvem, né? E serviço de nuvem, você estima que você vai consumir X, né? E planeja isso ou projeta isso ao longo do tempo. Quando se fala de dólar, é arriscado. Então, geralmente, o que as empresas fazem? Eles colocam um percentual um pouquinho acima, né? Falam, olha, tá 3,90, vamos chegar a 4,30, que no máximo vai chegar isso num cenário normal, sem pandemia, e vamos projetar isso ao longo do ano. A grande questão é que, ao longo do ano do próprio ano de 2019, houveram algumas oscilações que alavancaram o preço do dólar, fizeram com que ele passasse da casa dos R$4. Em dezembro, pelo otimismo do mercado em dezembro, antes da pandemia, bem antes da pandemia, o dólar teve uma leve queda, caiu de 4,30 para R$4. E aí, logo após o anúncio da pandemia, nós tivemos um disparo do preço do dólar, que chegou a R$ 5,35 a semana passada, né? Essa semana está na casa de R$ 5,20. Então, é algo preocupante, e eu vou passar alguns números aqui para mostrar como isso nos preocupa, né? Primeiro, os impactos dessa alta do dólar para os negócios. Impacto financeiro, o fluxo de caixa direto, né? Imagina, nós contemplamos 3,90 a 4,25, chegou a 5,35, dependendo do volume financeiro que você tem, do comprometimento financeiro que você tem mensal, com serviços que são pagos em dólar, a evolução desse preço de um mês para o outro é muito grande. Não é nem de um mês para o outro, né? De um dia para o outro, no nosso caso agora. Então, os impactos realmente são grandes, financeiros no fluxo de caixa. Isso interfere em outras coisas, né? Porque vai quebrar o orçamento de um mês para o outro, porque você tinha planejado um gasto e vai ter que arcar com outros custos, e se tratando de serviço de nuvem pública, você não tem muita flexibilidade de falar assim, não vou pagar, vou postergar o pagamento, é difícil, não consegue fazer isso, né? Ou vou ligar lá para negociar preço, não tem, né? O preço lá tabelado, e se é dólar, o valor aumenta automaticamente. O grande problema das empresas nacionais, recebe-se em real, né? Então eu tenho contratos com os meus clientes, eu recebo o valor em real, ele não é balizado ao dólar, mas o meu custo, ele é balizado ao dólar. E isso nos causa um impacto muito grande. Entrou com a gente aqui o Renato agora, Renato Haut. Renato, bem-vindo. Nós estamos falando aí sobre os impactos do dólar nos negócios agora. Bacana, podemos continuar, desculpa. Legal. E o impacto no preço final. Imagina uma empresa de SaaS,
que fornece software como serviço aqui no Brasil. Ela estruturou toda a sua arquitetura de solução numa infraestrutura concebida em dólar, né? Imagina o impacto para essa empresa ter que absorver os custos do dólar sem poder repassar isso para o cliente final. Porque a grande maioria das empresas, elas fazem exatamente como nós falamos. Projetam uma margem do produto ao longo do tempo, né? Colocam uma margem de segurança. O dólar dispara, essas empresas não podem voltar para o cliente final e falar assim, eu vou aumentar o preço. Principalmente em cenários como nós estamos passando agora, como o Covid, né? Você voltar para o cliente e falar assim, eu vou aumentar seu valor, o seu custo, é algo muito prejudicial para o negócio do cliente, podendo até chegar ao ponto, se isso acontecer, se houver essa alta, desse cliente repensar o serviço, né? Então, esses são impactos muito negativos com a alta do dólar para um negócio. O impacto operacional, agora falando do tecniquez, primeiro, você consegue realocar recursos. Então, eu tenho lá na Amazon, na Azure, no Google, em qualquer nuvem pública, eu tenho uma infraestrutura, eu vou fazer o seguinte, eu vou realocar recursos. Então, ou eu tiro de um lado, ponho no outro, ou eu reduzo o tempo operacional. Então, eu ficava ligado 24 horas, agora eu vou diminuir 8 horas da operação, mas isso produz impactos, né? Impactos operacionais. Produz insegurança do time técnico na área financeira e operacional. No business, puxa, estão reduzindo recursos agora para tentar baixar o custo com a Amazon, com a Google, né? O que eu tenho que fazer para me precaver, porque eu acho que o meu emprego é o próximo, né? Gera insegurança, né? E impacta outros projetos. Imagina, alavancou o custo financeiro. Você tenta remanejar a sua operação para conseguir se ajustar. Outros projetos que estavam na fila para execução, talvez automaticamente tenham que ser segurado, travado, estopado, né? Então, são impactos muito negativos para o negócio, quando você depende de uma conta em dólar, né? Aqui, eu vou passar um exemplo, eu vou exemplificar como que a gente consegue ir direto na veia ali, reduzir o custo operacional do negócio por conta da alta do dólar. Vou citar um case de um cliente nosso. Vou mostrar o quanto ele economizou no primeiro ano e depois eu vou mostrar quanto ele economizou nos próximos 3 anos, né, nos 2 anos subsequentes. Olha que interessante, esse cliente, ele tinha um business hospedado numa nuvem pública e ele tinha um custo de $22 mil mês. Era uma infraestrutura mais parruda, ele atua num segmento de venda de bilhetes, e esse segmento de venda de bilhetes estava muito aquecido, mas com a vinda do Covid, reduziu muito a receita. Para se ter ideia, a receita dele caiu para menos de 30% do que ele tinha de recebível. Então, é devastador isso no negócio. Aí imagina, lá em março de 19, ele começou tendo um custo de $22 mil. O business, em 2019, veio crescendo. Ele terminou o ano com um custo de $29 mil por mês numa nuvem pública. É extremamente alto, né? Se a gente passar aqui, eu consigo mostrar o quanto a gente conseguiu produzir de economia no ano de 2019 para esse cliente. Veja, a conta dele, eu coloquei o gráfico em reais, né? O custo ali está em dólar, mas eu fiz a conversão ao dólar atual e o custo está mostrando o gráfico de crescimento do custo dele em reais. Ele começou lá pagando um pouco mais de $85 mil e ele veio tendo uma evolução tanto da alta do dólar como do crescimento do negócio, chegando a um custo de $145 mil por mês, né? O que é extremamente impactante quando você fala em termos de projeção de custo, de orçamento. Se ele tivesse numa nuvem privada, onde os custos são mais controláveis, onde você consegue ter uma negociação mais próxima do seu fornecedor, ele iniciaria, ao invés de iniciar com $85 mil, ele teria iniciado com $58 mil. E mesmo com o crescimento do negócio dele, o que na nuvem privada também é flexível para comportar o crescimento,
mesmo com o crescimento dele, ele não atingiria o estágio inicial de custo dele, que tinha sido de R$85 mil. Ele ainda, até o fim do ano com crescimento, ele ficaria abaixo de R$80 mil. Né? Só essa economia, no ano de 2019, corresponderia a R$532 mil, o que é um valor extremamente considerável para uma operação como a operação desse nosso cliente. Vamos ver aqui como que, deixa eu passar aqui o próximo slide, como que vai ser agora com essa economia que nós vamos produzir para a operação dele em 2 anos. Veja que interessante. Ele continua crescendo o negócio dele, né? Mas se ele estivesse em dólar, já, com as projeções que nós temos, a linha em amarelo mostra exatamente qual seria a projeção de custo dele, batendo próximo do pico de R$200 mil por mês. Por isso, é importante ter um planejamento, não só financeiro com base no dólar, mas operacional com base no crescimento do negócio. Muitas vezes leva-se em consideração ou um ou outro, mas isso precisa ser uma matriz entre os dois. Você alavancar o seu negócio e o crescimento do seu negócio versus a alta do dólar que pode ocorrer. Se ele mantivesse essa linha de custo, ele chegaria lá, como eu falei, próximo a R$200 mil. Estando na Private Cloud, mesmo com o crescimento do negócio, e nós estamos sendo otimistas aqui quanto a crescimento, esse cliente vai ficar abaixo de R$100 mil por mês, é metade do custo que ele teria na nuvem pública. A economia projetada de 2 anos, 19 e 20, chegou na casa de R$1.800.000. Então, é realmente considerável quando você coloca e projeta isso ao longo do tempo. Imagina o que não conseguiríamos em 5 anos de operação, de redução de custo operacional. Então, esses são pontos extremamente importantes que precisam ser levados em consideração, e nós temos que tomar cuidado para a motivação técnica, né, não tomar frente a uma decisão que vai impactar diretamente o negócio. Por que eu cito isso? Porque muitas vezes o nosso analista, e eu sou CEO de uma empresa, e eu tenho muitos analistas entusiastas, e eles tomam decisões, não, temos que ir para X nuvem, porque essa nuvem, eu fui assistir um evento, e eles fazem isso e aquilo. E nós vamos abordar esses pontos aqui, porque muitas vezes se faz muito, mas não se adequa ao seu negócio. E o que você está imputando ali não é uma evolução tecnológica, uma transformação digital. Você está fazendo uma transformação negativa financeira para o seu negócio. Então, tem que ser levado em consideração o financeiro ao se tomar uma decisão numa mudança de tecnologia. Vou fazer uma estimativa aqui de custo, né? Olha que interessante, um ambiente simples, considerando o dólar a R$ 5,14, eu não considerei o dólar de ontem que foi 5,18. R$ 5,14, num ambiente simples, mas que para comportar uma aplicação com uma arquitetura legada, que não dependa de microserviços, nós poderíamos entrar nisso também, porque a nuvem privada ela também comporta microserviços, serverless, enfim, container, mas falando de uma arquitetura simples, de uma aplicação que consome uma máquina de aplicação e um banco de dados, uma máquina de banco. Na AWS em São Paulo, sem replicação, esse ambiente que eu descrevi aqui, 16 CPU, 32 GB de memória, 250 de disco, e os outros itens de administração, custaria mensalmente R$ 71 mil por mês. Isso aqui considerando que você vai pagar upfront 12 meses. No Private Cloud da Ative, por exemplo, que é o que nós temos parâmetro de preço para fazer uma comparação, custaria com replicação em 2 regiões em tempo real, R$ 27 mil por mês. E daí nós conseguimos tirar qual seria um comparativo. Embora eu não estou comparando aqui banana com banana. Eu teria que tirar a replicação. Isso reduziria cerca de 35% do preço dos R$ 27 mil. E cairia para próximo de R$ 20 mil. Né? Então seria 71 contra R$ 20 mil. É realmente discrepante a diferença. Né? E se nós anualizarmos a diferença,
daria quase 50 mil reais por mês num ano. Esse ambiente, só esse ambiente. 50 mil reais por mês é 600 mil reais por mês no ano, né? Quantos projetos nós não poderíamos fazer com 600 mil reais? Ou em que direcionamento de segurança financeira nós não poderíamos ter com essa economia que nós vamos produzir? Né? Então, esse é um exemplo de como que nós conseguimos imputar realmente, de forma prática, uma redução de custo com nuvem pública para nuvem privada. É muito discrepante a diferença de preço. O que nós temos que considerar? Não só valor financeiro, óbvio. Então, a gente tem que considerar, primeiro, o modelo de negócio. Qual é o meu modelo de negócio? Minha empresa comporta uma mudança? Como foi estruturada a arquitetura da solução para comportar os meus sistemas? Eu tenho e-commerce. Meu e-commerce, ele usa microserviço, não usa? Está numa arquitetura mais simples? Possuo sistemas de mobilidade, tenho distribuidores, vendedores, técnicos em campo. Como vai funcionar essa arquitetura? Né? A utilização desses sistemas, ela é realizada por um cliente interno, então só os meus colaboradores usam essa aplicação, ou eu tenho clientes externos acessando essa aplicação? Outro ponto muito importante, essa minha aplicação, eu uso ela para rentabilizar ou para sustentar o meu negócio? O que significa isso? Por exemplo, um SAP, ou um RP, o SAP, TOTOS, né, qualquer outro RP. Esse RP eu uso para sustentar o meu negócio, ou eu tenho uma conexão com o e-commerce que eu uso para rentabilizar com vendas para o meu negócio, né? Eu tenho que levar isso em consideração numa mudança de tecnologia. E ele é escalável ou ele é flat? O que significa isso? Nesse cenário que nós falamos, é um RP controlável, com número de usuários controlável, ele vai se manter em recursos? Ou ele vai ter escalabilidade de consumo em períodos sazonais? Né? Então temos que também levar isso em consideração de necessidade de negócio para uma tomada de decisão. Pessoal, eu vou dar um break aqui bem rapidinho, só colocar uma consideração. Quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo perguntas. Na medida do possível, nós vamos respondendo. E aí, no final, eu vou abrir para respostas de perguntas, uns 5 minutos no final, tá bom? Mas podem já postando se tiverem dúvidas aí. Necessidades tecnológicas, né? Então, esses são pontos importantes. Nós falamos de negócio, agora tecnologia que sustenta esse negócio. Preciso provocar uma mudança de tecnologia agora. Muitas empresas estavam à beira de mudar realmente, pivotar a tecnologia que usam para sustentar o negócio. O que significa isso? Eu tenho um sistema ERP legado e eu vou mudar ele para um sistema mais tecnológico. Então, tem que ser levado em consideração. Qual o impacto tecnológico para se fazer isso? Né? Em que tipo de nuvem eu posso hospedar esse meu sistema? Né? Qual é o tipo de nuvem? Pública, privada, ou eu tenho que hostear dentro de casa? Tem que ser levado em consideração. Vamos ter que ter um time para administrar a infraestrutura e segurança? Esse é um ponto importante. Muitas empresas levam em consideração apenas o custo da infraestrutura da nuvem pública. E, perfeito. Dependendo de como você olha para esse custo, ele vai ser pequeno. Quando você olha itens individuais. Mas eu cansei de pegar faturas dos nossos clientes de nuvem pública, que são livros, que são quase indecifráveis, de tantos custos que são embutidos, pequenos, mas que na somatória somam muito, o que dificulta você ter um custo, uma administração. Então, eu vou ter custo com a administração da conta, vou ter custo para administrar a infraestrutura, que não é simples, é muito mais complexa do que se imagina, e eu vou ter custo para administrar segurança. Tá aí um erro dos negócios das empresas e das pessoas que estão à frente de tecnologia das empresas. Muitos acreditam que por você estar numa nuvem pública, você está seguro. O nível de segurança, ele é bem pequeno. Porque o provedor de cloud deixa isso muito claro em seu contrato, que a responsabilidade pela segurança dos dados, pela segurança das informações que estão ali, é sua. Então, ou você tem especialistas fazendo isso e realmente colocando uma camada muito maior de segurança na nuvem pública, ou seu ambiente está de portas abertas, sem nenhum controle. E esse é um cuidado que tem que ser tomado. Muitas empresas
não levam isso em consideração e acaba sendo prejudicial. Tem que ser levado em conta qual a complexidade da implementação. Isso afeta diretamente o time técnico. Por quê? Muitas vezes você tem lá o seu time técnico, sua estrutura, para comportar o que você já tem operacional. Mas uma mudança agora, você talvez precise de ajuda ou de empresa ou de mais pessoas no seu time para poder comportar essa mudança. E um ponto bem importante, vou precisar desenvolver mais para poder mudar a nuvem? Então esse é um ponto que precisa ser levado em consideração. Vai ter que ter desenvolvimento? Qual o custo desse desenvolvimento? Quantas pessoas vão estar envolvidas? Eu tenho estrutura para comportar isso? Né? Então, são pontos importantes. Por que isso? Então, nós temos aqui um exemplo, eu vou comparar a nuvem privada com a nuvem pública e colocar pontos positivos e negativos de cada uma. Na nuvem privada, nós temos lá uma previsibilidade de preço muito maior. Né? Por quê? Porque você tem ali seus preços baseados em contrato, você não está sujeito a alterações do dólar para a composição do seu custo, né? Você tem um crescimento mais controlável. Por que eu falo isso? Porque a nuvem pública, dependendo de como você administra ela vai consumindo recursos e você acaba perdendo mão do que você realmente estava fazendo controle ali. E muitas vezes o time técnico não está preparado para fazer o ajuste na hora certa. Ou a empresa que você contrata tem tantos contratos de nuvem pública para administrar que não consegue dar atenção adequada para o seu ambiente. E muitas vezes ali está sendo um escoamento de receita sua ou de um aumento de custo no seu negócio que você não tem a visibilidade adequada. Na cloud privada você tem, porque aquilo é controlável e é negociável. O provedor de nuvem privada ele está muito mais sujeito a uma negociação de valores do que um provedor de nuvem pública, que está 0% apto a negociar. Ele tem o preço tabelado, é aquele preço, e você tem que ajustar o seu negócio para a tecnologia e para o preço. Flexibilidade. Em alguns casos, dependendo do provedor de private cloud, ele tem essa flexibilidade. Por isso é importante saber escolher muito bem quem vai ser o seu provedor de cloud privada. Ele tem ferramentas que permitem fazer isso? O modelo de negócio já está concebido permitindo um modelo flexível em que a sazonalidade não é um problema e eu consigo aumentar e diminuir recursos? Isso é importante também levar em consideração, mas dependendo do provedor de cloud, private cloud, ele tem essa mesma flexibilidade que a nuvem pública. Produtos. Isso é um ponto importante. Os produtos são customizados para entrega para o seu negócio. Na nuvem privada, nós vamos ver que ele não tem tanto essa flexibilidade. Você tem que ajustar o seu negócio nas caixinhas existentes. Aqui não, na nuvem privada, a nuvem é ajustável ao seu negócio. E a agilidade. Geralmente, empresas de private cloud são empresas mais enxutas, não são empresas mundiais. Existem até as mundiais, mas as que estão no Brasil hoje são empresas localizadas, empresas com um time mais próximo do seu time e que pode apoiá-lo numa agilidade para levar os seus serviços para a nuvem. Falando de nuvem pública, tem pontos positivos. Né? O preço flexível, como eu comentei, quando o dólar está extremamente estável, ele é bom. Mas o problema é que com a alta do dólar, isso eleva o preço. Então, ele é flexível para cima, e esse é o cuidado que tem que se tomar. Ele tem o self-service, que te dá uma flexibilidade de ajuste e criação do seu negócio, da sua infraestrutura na nuvem, mas é mais complexo do que se imagina. Porque tem que ter um conhecimento maior, tecnicamente falando, e em custos. Então tem que se tomar um cuidado muito grande. Os produtos, eles são customizados e facilitam a implantação, mas eles têm lá as caixinhas deles. Eles travam a operação, porque toda vez que você tem que ajustar a sua aplicação para subir, ou uma aplicação nova para subir para a nuvem, você tem que usar aquelas caixinhas que estão lá. Né? E qual é a flexibilidade que você consegue imputar nisso? Né? E a complexidade. Por que é complexo? Porque existe uma cadeia de sustentação operacional. O que significa isso? Pessoas para administrar, pessoas de sistema operacional, pessoas de segurança, pessoas de rede, né? Pessoas de aplicação, banco de dados, de data analytics, que conheçam o produto da nuvem pública. Então, não é simplesmente pegar a aplicação e levar para a nuvem pública.
tem que se levar em consideração qual é a cadeia de sustentação dessa aplicação na nuvem. Porque, mais uma vez, isso pode imputar diretamente em custo e vai doer no bolso. Nós falamos de muitas sopas, muitas coisas aí que é uma verdadeira sopa de letrinha, né? E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Blockchain, Databricks, computação em nuvem, serverless, container, né? Orquestração, né? Tudo isso faz parte de composição de produtos que estão presentes na nuvem, né? E nós podemos utilizá-los. O grande ponto que nós temos que levar em consideração é momento agora de se usar de todas as letrinhas da sopa de letrinhas? Precisamos usar todos os recursos? O momento que nós estamos falando agora é que nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 6 meses, economicamente falando. Nós estamos no início da crise. Embora o primeiro caso de infecção da Covid ocorreu lá em janeiro, mas nós estamos começando a sentir os efeitos agora. Por quê? Faz aí pouco menos de 1 mês que iniciamos a quarentena, não sabemos até quando vai essa quarentena, né? E nós temos que tomar esse cuidado, porque passando essa fase, a gente não sabe qual que é o rescaldo da crise. O que isso vai provocar lá na frente, né? E eu não estou querendo ser pessimista aqui, porque eu sou muito otimista quanto a isso. Mas nós temos que ser realistas, né? Então temos que tomar cuidado. Eu sou um otimista, espero que realmente tudo aconteça, mas eu tenho que provocar uma redução de custo e eu tenho que planejar com o que eu vou realmente gastar. Então, da sopa de letrinhas, o que a gente tem que pensar é, o que é essencial? Eu posso usar alguma delas para conseguir reduzir o meu custo operacional? Eu posso subir uma camada de data analytics para conseguir avaliar se meu negócio ele está sendo rentável num produto ou no outro, em qual que eu tenho que focar? Se é isso, eu acho que talvez se justifique uma adesão a um Data Analytics. Do contrário, talvez não seja o momento de implantar isso agora. Talvez seja o momento de aguardar um pouco, segurar, baixar o custo operacional, migrando talvez da nuvem pública para uma nuvem privada, e aí sim se levar em consideração, depois que passar um pouco disso, um pouco dessa crise, ou termos uma visibilidade, se falar de coisas novas. Eu gostaria de citar um case aqui, bem interessante, que é um case de uma indústria alimentícia que é nosso cliente. Eles já são clientes nossos há 6 anos. E olha que interessante. Essa nuvem, essa empresa, desculpa, ela é uma indústria muito grande, que produz não só itens alimentícios, né, mas também material de limpeza, né, e alguns outros. E eles têm uma unidade deles que é uma operação que fabrica sorvetes, bem grande, por sinal. E essa operação, há uns 5 anos atrás, sofreu um impacto muito grande. E eu vou citar aqui brevemente. Eles produzem o sorvete e eles têm que distribuir os sorvetes com uma cadeia de 3.500 transportadores, que tem que sair por Brasil e América Latina para poder entregar, e México, para poder entregar os sorvetes. E olha o problema que eles tinham. A partir do momento que eles saíam para entregar o sorvete ele saía da câmera controlada e resfriada do centro de distribuição e entrava no caminhão. Para quem não conhece caminhão de distribuição de sorvete, pasmem, olha como que é entregue. Ele tem uma câmera de resfriamento que ela não é linear, ela não é controlada, então ela trabalha em picos. Para conseguir manter mais ou menos um pico, o que eles fazem? Eles colocam placas de gelo em cima do caminhão, dentro desse compartimento e embaixo do caminhão. E aí eles saem para fazer a entrega. O problema é que se tem atraso na rota de entrega do sorvete, o sorvete ele trabalha nos picos, ou muito resfriado ou pouco resfriado. Isso descongela e congela o sorvete, e para quem gosta de sorvete como eu, sabe que é péssimo tomar um sorvete cristalizado. Chega-se nas redes de supermercado, eles fazem a medição do sorvete, o sorvete está cristalizado, eles rejeitam a carga. Em resumo, essa empresa ela tinha o sistema de roteirização hospedado na Amazon, com 30 servidores rodando uma carga de cálculo de rota todo dia, diária, que demorava 13 horas. E não via-se meio de conseguir otimizar isso, porque a arquitetura da aplicação é uma arquitetura um pouco mais antiga,
e ela dependia de utilização de recursos de infraestrutura. O problema não eram as 13 horas, porque se conseguisse rodar as 13 horas, perfeito. O problema é que quando dava um problema no cálculo, ele tinha que restartar. E se fosse no meio da noite, não dava para as 8 da manhã estar com as rotas prontas para distribuir. O que acontecia? Distribuía-se rotas do dia anterior. O transportador pegava a rota, falava, não vou conseguir seguir isso aqui, e fazia do que ele mesmo achava que era interessante entregar. O sorvete cristalizava, perdia-se 5% da carga de sorvete. 5% é muito para uma indústria, né? Então, e isso aparecia lá para essa empresa como uma flag vermelha que tinha que ser resolvido, porque os custos disso, da perda, eram muito altos. Em resumo, nós trouxemos para a nuvem privada, ajustando o modelo ao modelo de negócio desse cliente. Reduzimos o custo de 120 mil mês que ele tinha para manter na Amazon para 48 mil reais por mês e reduzimos de 13 horas para 25 minutos. E nós baixamos, ajudamos, contribuímos para baixar de 5% da perda da carga de sorvete para 0,02% de perda. O que para o negócio não foi só o custo de nuvem que eles economizaram. Eles deixaram de perder 4,88 da sua carga de sorvete, o que produziu resultados excepcionais para essa empresa. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Nem tudo são flores. Nós temos que tomar cuidado com o licenciamento, né? Você usa um tipo de licenciamento na nuvem pública e ele vai vir para a privada. Como manter esse licenciamento ou como fazer a transposição dele? Versionamento, esse é um outro cuidado que tem que tomar. Nós vemos muitas empresas falando assim, eu vou mudar de nuvem, então eu já vou aproveitar e mudar a versão do software. Cuidado. Está funcionando bem aqui, muda do jeito que está e depois você faz a atualização de versão. Porque o seu cliente, ou interno ou externo, pode enxergar isso de uma forma negativa. Porque o problema pode não estar na nuvem, mas muitas vezes na mudança de versão. E o usuário final, muitas vezes, ele nem sabe disso, ele só sabe que mudaram a nuvem, deu problema. E o botão que ele usava mudou de lugar, mas foi por causa da versão do software. E ele atribui isso à mudança de nuvem. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Fala-se muito de snapshot. Tem que tomar cuidado. O snapshot ele não vai te garantir te dar todas as seguranças operacionais. E isso tem que estar ligado às necessidades de negócio. Então eu preciso replicar o meu negócio, porque eu não posso ter um tempo de indisponibilidade muito grande em caso de crash de um banco de dados, ou de um problema mais sério que possa ocorrer. Então talvez eu tenha que replicar. O snapshot, ele tira o último estado da máquina, mas talvez você tenha que ter backups, né, e não só snapshot. Backup do banco, backup salvo em outro lugar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para uma migração de uma aplicação para cloud. E o endomarketing, né? Então, temos que preparar os usuários. Os usuários, às vezes, estão habituados a usar o sistema que está ali dentro do CPD do ambiente dele, né? E aí nós estamos falando do on-premise para a nuvem. Não significa que vai ser mais lento, não. Mas o usuário ele tem que entender que talvez a forma mude, né? Que talvez ele tenha que mude um pouquinho na emissão do relatório, porque até chegar a tela para ele demora alguns segundos a mais, mas ele tem que estar ciente que a segurança foi aprimorada, que os dados estão mais seguros por estarem na nuvem, que tem um time olhando, que tem backup sendo realizado, e por isso a expectativa do usuário final precisa ser setada adequadamente. Mauro, é muito comum para vocês, principalmente vocês que estão lá dentro do cliente, né, estão e presenciam isso, essa mudança de on-premise para nuvem, né? É muito comum ter reclamação. Qual é a visão do negócio do cliente final? Eu creio que tem reclamação sim, tá? Das nuvens as públicas que a gente tem ouvido falar, tá? Ele limita algumas coisas, tá? E eu não sei se na nuvem privada isso é mais fácil de acessar. Como é que você trabalha essas reclamações, né? É muito mais fácil, Mauro, porque a infraestrutura está sob controle do provedor de cloud. É muito diferente quando você fala de uma nuvem pública. Primeiro,
tem que tomar alguns cuidados com respeito a isso que você falou, e foi muito pertinente. Muitas vezes o cliente está reclamando, falando, ficou mais lento. Aí nós vamos fazer uma análise aprofundada, o ambiente dele está hospedado lá nos Estados Unidos, né, para tentar conter custo. Então, hospeda fora do Brasil, a latência impacta diretamente esse cliente e pouco pode se fazer a não ser trazer para o Brasil. Mas aí trazer para o Brasil, ele imputa um custo de quase 40%, se não mais, no custo de trazer infraestrutura para cá. Então, realmente isso acontece. A nuvem privada não, ela está hospedada aqui no Brasil, tem-se a flexibilidade muito maior de falar com o provedor diretamente, entender por que ele está lento. Não adianta você muitas vezes ligar na nuvem pública e falar tá lento, ele vai olhar os recursos e falar tá tudo ok. Muitas vezes a lentidão está dentro do seu escritório, dentro do escritório do cliente. O link, o firewall, a forma de acesso, a máquina do usuário final e o provedor de cloud privado, a Ative, por exemplo, nós não nos limitamos a olhar somente a nuvem. A gente entende a dor do cliente e vai avaliar onde está a dor. E muitas vezes a gente descobre, na maior parte das vezes, que o problema não está na nuvem, mas sim está no acesso lá em loco. E a gente apoia esse cliente a poder resolver esse problema. Então, não sei se eu respondi sua pergunta ou sua colocação, mas a gente tem uma flexibilidade muito maior, sim. Passando aqui, eu gostaria de apresentar um pouco da Ative, como eu falei no começo lá, eu não apresentei. Eu espero que... Eu vou finalizar o tema, migração de nuvem pública para privada agora. Eu espero ter conseguido abordar alguns pontos. O Renato fez uma consideração importante aqui, com otimização do custo, principalmente agora em pré-Covid, né? Acessibilidade, disponibilidade, exatamente isso, Renato. A nuvem, ela permite fazer isso, você ter uma previsibilidade, aumentar a acessibilidade, disponibilidade, segurança, enfim. Mas tem que se optar pela nuvem adequada, principalmente, como nós falamos durante toda essa nossa explanação, com respeito ao dólar. Né? Nuvem pública, nesse momento, talvez não seja o melhor cenário a ser adotado. Né? Agora, como eu falei, eu vou abordar bem rapidamente quem é a Ative, qual é o nosso histórico, para quem não nos conhece. A Ative, primeiramente, é parceiro da B2 Finance. Nós estabelecemos uma relação de parceria aí há pouco mais de um ano e tem sido de muito sucesso, muito, muito legal, porque os negócios se apoiam e se integram e se ajustam para poder levar uma melhor solução para o nosso cliente. A Ative nasceu no ano de 2012, nós tínhamos uma outra empresa chamada Ascent, é uma empresa de data center, um fundo americano adquiriu essa empresa em fevereiro de 2012, era uma startup nossa em 2007, vendemos em 2012, e nós fizemos spin-off da operação de Managed Services Cloud Computing e fundamos a Ative em fevereiro de 2012. Nossa especialidade é hospedar sistemas enterprise na nuvem. Então, ERPs, todos os ERPs, somos homologados pela SAP Alemanha para poder hospedar o HANA dentro da nossa infraestrutura. Hoje nós possuímos mais de 1 peta de all-flash. O que significa isso? Nós não temos disco lento na nossa infraestrutura. Nós só trabalhamos com ou SSD ou NVMe. Então, nossa nuvem é uma nuvem de alta performance, exatamente porque a gente entende que as aplicações com essa arquitetura de um ERP, ou que se conecte a um e-commerce, sistemas de WMS, TMS, né, e outros sistemas legados, precisam de performance na infraestrutura física. E para isso nós não trabalhamos com disco lento e nem tierizamos disco. É full SSD, full NVMe. Trabalhamos com 4 data centers, hoje no Brasil, então Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Barueri. As aplicações, na maior parte, são replicadas entre os data centers em tempo real. Fazemos backup de 100% da infraestrutura, então não é opcional o backup. A Ative faz de todas as aplicações que estão e mantemos uma recorrência desse backup. E já fornecemos proteção anti-DDoS para todo o nosso ambiente, e isso não é cobrado e não é repassado para o nosso cliente final, porque a gente entende que segurança nesse nível é extremamente essencial. Tecnologia, nós usamos o VMware para orquestrar como hypervisor de toda a nossa nuvem, pela robustez, por ser o precursor de toda a nuvem e virtualização, então a gente usa o VMware. Fazemos orquestração de recursos e utilizamos o Cloud Stack, que é um painel
para aqueles clientes que querem fazer a gestão do seu ambiente com elasticidade, com crescimento escalonado, com provisionamento automático de recursos, nós usamos o Cloud Stack. E temos uma camada de serviço muito forte, chamada Cyber Security Threat Intelligence, onde nós avaliamos item a item da sua aplicação e criamos um mapa de proteção e monitoramos isso 24/7. Para se ter um exemplo, nós lançamos um produto recentemente chamado SAP Blindado, onde nós mapeamos 60 mil vulnerabilidades do SAP. E poucas empresas sabem disso. Né? Então, poucas empresas sabem disso. Né? Então, é importante também colocar essa camada de segurança. Somos multi-cloud, então nós temos a nossa nuvem, mas nós também somos parceiro AWS, Google e Azure e Oracle. Temos a nossa nuvem fisicamente conectada a essas nuvens, e alguns negócios demandam que aplicações que foram desenvolvidas, vou citar um exemplo aqui, na AWS, usando uma camada web com serverless e com conexão a um banco de dados Aurora, por exemplo, que é exclusivo da AWS, mas que tem que ter uma conexão com o SAP dele, com o ERP dele, ou com sistemas legados. Ele trabalha parte na nuvem pública, parte na nuvem privada, diretamente conectado, como se estivesse localmente conectado. Isso é muito importante, porque a gente reduz problemas com latência e lentidão. E todos os nossos data centers, entre eles, estão a mais de 100 quilômetros de distância, o que nos permite atender a legislações financeiras, para atender o mercado financeiro, e nós realmente temos um ambiente certificado pela PCI para transação de cartões de crédito e movimentamos grandes volumes de cartão na nossa nuvem hoje. Então, basicamente, essa é a Ative, né? Eu gostaria de agradecer a todos e abrir agora para perguntas, né? Então, quem tiver dúvidas, quiser fazer qualquer pergunta aí com respeito à nossa apresentação, está aberto. Eu e o Mauro faremos questão de responder a contento aí. Mauro, quer fazer mais alguma consideração também? Eu tenho uma dúvida, né? Posso? Claro, vamos lá. Vamos lá. Não é só o fator dólar que está contendo essa economia sua, né? Tem outras parafernália que pode te ajudar nessa economia. É isso que eu queria entender. Porque só a base do dólar eu não consigo chegar naquele cálculo que você me falou da economia, né? Assim, vamos lá. A composição daquela economia, basicamente, foi o seguinte. Nós consideramos o mesmo ambiente que é utilizado na nuvem privada e o mesmo ambiente na nuvem pública. Só daí nós já partimos de um preço quase 3 vezes maior. Tá. Então, essa economia que eu estou falando, e o que interfere nisso? Diretamente o dólar interfere nisso. Tá. E essas variações. Outra questão é que a nuvem privada ela é mais ajustável à sua necessidade, porque você consegue moldar ela melhor para o que o seu negócio precisa, e não ter que moldar o seu negócio nas caixinhas existentes. Tá, entendi. Isso também interfere na composição do custo, porque quando você ajusta o seu negócio, você não ajusta só tecnicamente, você ajusta o preço para o que o seu negócio precisa. E você consegue ter um time muito mais próximo ali, criando essa arquitetura para que isso seja sustentável ao longo do tempo, na contenção dos custos. Porque o que a nuvem pública ela quer fomentar que você migre para a nuvem pública a um custo, inicialmente parece muito baixo, você fala, puxa, centavos de disco, eu vou pagar muito barato no recurso computacional, vou usar. Só que ela quer que você consuma muito. Então ela não cria gatilhos de contenção. E aí, muitas vezes, o seu negócio fica exposto a consumir recursos, e é o que realmente a nuvem pública quer. Porque quanto mais você consumir, mais você vai pagar. Então, esses são os cuidados essenciais que a gente tem que ter, cuidar. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim. Eu acho que é o dólar, mas também a arquitetura, a composição, como foi formado, que vai conseguir te ajudar a conduzir isso de uma forma menos custosa. O Rodrigo Garcia fez uma pergunta aqui com relação a voz você hospeda sobre vulnerabilidade SIP. Já existe alguma coisa ou peculiaridade com relação à segurança sobre voz? Sim, nós temos um produto de proteção para provedores SIP. Inclusive a Ative, ela também tem um serviço de PBX na nuvem. Nós protegemos ataques diretamente provenientes das portas, né, SIP e dos protocolos utilizados para comunicação de voz e vídeo. Então, nós temos um produto específico de proteção.
né? Rodrigo, se você quiser entender um pouco mais, nós podemos entrar no Bit Byte disso, eu posso te explicar como nós fazemos isso. Fica à vontade de entrar em contato com a gente e nós podemos talvez esclarecer um pouco melhor essa dúvida, mas existe sim a proteção, nós temos isso, e é bem importante, porque nós temos, aí eu vou citar o caso de alguns clientes nossos, que muitas vezes eles ficam preocupados porque começa a aumentar muito o número de ligação e os ataques para provedores de voz, basicamente ele consegue ganhar o acesso do ramal, por exemplo, na ponta, e disponibilizar isso dentro de um sistema dele para realizar ligações por meio do seu ramal, sem autenticação. Isso é perigosíssimo, né? Então a gente tem essa proteção, a gente consegue proteger para que não só os dados estejam protegidos, mas o seu custo também. É isso aí. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Mauro, tem mais alguma aí? Se tiver mais alguma dúvida? Dúvida não. Posso chorar um pouco? Claro. O que você pode fazer para os nossos clientes que estão ouvindo você, em termos aí para a gente ajustar um preço ou algum desconto? O que você pode ofertar para nós aí? Ótimo. Para os clientes que estão, principalmente clientes P2 Finance, nós estamos ofertando criamos uma oferta conjunta, né, junto com a P2 Finance, de que para a migração de nuvem, se você está numa nuvem pública ou em alguma outra nuvem privada e gostaria de reduzir seu custo, nós damos uma carência de 90 dias. Né? Então, nós apoiamos para que você consiga migrar em tempo recorde. Temos feito migrações de aplicações em um dia. Então, a gente tem ajudado empresas a migrarem seus ambientes numa madrugada. A gente faz a migração e ele consegue operar perfeitamente na nossa nuvem. Para nuvem pública, nós garantimos aqui que, no mínimo, você terá 20% de redução. Então, quem está na Amazon, Azure, Google, e quer migrar para uma nuvem privada, no mínimo 20% a gente garante que vai ter de redução de custo. Eu acho que esses são os pontos principais, Mauro, que eu acho que a gente pode fazer com que as empresas que estão suscetíveis ao custo alto agora consigam viabilizar uma redução de custo, porque muitas vezes trocar o mesmo custo só para mudar de tecnologia não é interessante. Tem que ter a redução de custo. Não sei se eu respondi aí sua abordagem. Tá ótimo. O Marcos Graneiro perguntou, como vocês estão tratando upgrades de VM em funcionamento em especificação de hardware, e normalmente existe alguma limite de banda por VM contratada? Boa pergunta, Marcos. Depende do ambiente que esse cliente está inserido. Se ele está no modelo de nuvem, no Private Cloud escalável, que é aquele painel de gestão, você consegue colocar isso para escalonamento automático de recursos, ou você consegue, seu time, ou você consegue fazer esse escalonamento, esse provisionamento. Não precisa abrir um chamado para que isso seja feito, e eu sei o quanto isso é oneroso. Então, é por isso que a nuvem privada ela é ajustável ao modelo de negócio. Eu posso dar essas funcionalidades para você num painel extremamente completo, onde você e simples, que você consiga fazer esse escalonamento. Quanto ao limite de banda contratada, não há limite de banda contratada, depende também do modelo que você está contratando. Tem formas de contratar. Por exemplo, numa nuvem pública, você paga pelo pacote, pelo volume de dados que você fez de upload, de download, por exemplo. Então, depende do modelo. Tem casos que isso pode ficar mais caro ou não. Então, dependendo do modelo que você consumir, e isso vai ser analisado negócio a negócio, pode estar aberto para que não tenha limitação em megabit por segundo, ou pode estar limitado dependendo do seu negócio. O Daniel também fez uma pergunta aqui com relação ao processo de interligação em vários data centers. Como fica a questão de comunicação relacionada ao endereçamento IP? Transparente? Sim, transparente. Daniel, nós temos um sistema que faz o provisionamento automático, não só de recursos computacionais, mas como a rede que está taxada naquele sistema. Então, imagina que você tem um sistema rodando em São Paulo, e por algum motivo São Paulo deu problema, sei lá, crashou o banco de dados. Você tem a opção de deixar para ele virar automaticamente para Campinas, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro, ele vira automaticamente, e aí o que ele faz? Ele pega os IPs internos e públicos e leva para outra nuvem, uma vez que o AS é nosso, a gente publica do outro lado, ou você tem a opção de fazer isso manualmente. Você pode ir lá e falar assim, eu quero declarar o disaster recovery, eu quero migrar minhas aplicações de uma região para outra. Você migra, ele pega os IPs, regras de firewall,
tudo que está aqui leva para o outro lado automaticamente, em questões de segundo. Marcos Graneiro, há isolamento da minha rede de VMs dentro do cloud? Sim, você está dentro de um private VLAN, uma rede 100% dedicada, você não tem acesso a nenhuma outra rede. A gente costuma dizer que a gente sobe o Virtual Data Center, o VDC. O VDC é como se você tivesse um data center exclusivo seu, com rede, roteamento, regras de firewall, políticas de segurança, 100% blindado. Não sei se eu respondi para você aí, Marcão. Marcos é um conhecido nosso de muitos anos. Que bom ter você aqui com a gente, Marcos. Obrigado, viu? Depois eu queria conversar. Faz tempo que a gente não se fala. Eu só tô alguns quilinhos mais gordo aí. Mas a gente pode falar. Tem mais alguém que tenha mais alguma pergunta? Gostaria de compor aqui para a gente. Bom, nós vamos deixar aqui... mais um, Alan. Qual o nível de complexidade para subir multi-aplicações, como 2 ou 3 RPs de provedores diferentes em uma mesma cloud? Nenhuma. Né? Obviamente, nós vamos ter um planejamento, Alan, para poder entender qual é essa complexidade que você tem nas suas aplicações, e quando eu falo isso integração que você tem com outros sistemas, né, portas de comunicação externa, regras de firewall, comportamento da aplicação com o usuário, tudo isso, rapidamente, a gente consegue fazer um levantamento e planejar a migração. Não tem complexidade. Qual geralmente é a complexidade? O volume de dados, né, que não é bem uma complexidade, é uma característica de negócio. Então, a gente tem que entender qual que é o tamanho dos seus dados, e em que nuvem você está, e se você tem alguma limitação, algum tipo de limitação para tirar esses dados de lá. Isso, rapidamente, a gente consegue mitigar, tem formas de conseguir comprimir isso. Então, a gente consegue realmente contornar esses itens de complexidade para tornar mais rápido. Nós temos muitos cases de migração para a nossa nuvem, e eu posso te garantir que nenhuma dificuldade seja tão difícil que nós não possamos contornar. Tá? Consulte nossos times, se você quiser fazer um estudo dessa sua aplicação, a gente vai ter o prazer de poder apoiá-lo, um time de arquitetura de solução, e entender e te colocar exatamente prazos de migração e o que a gente consegue otimizar na sua aplicação, Alan. O Peterson também colocou aqui. Ô, Fabrício, antes... pois tô gordinho mesmo, essa quarentena aqui, já foram 4 quilos aqui, eu preciso começar a correr de alguma forma aqui. O Peterson também colocou alguma pergunta aqui. Considerando que a arquitetura do projeto é uma variável importante no custo do projeto, vocês consideram que a virtualização de 100% do meu ambiente é uma boa alternativa para a diminuição de custos de manutenção e gestão? Trabalho em uma fábrica e temos computadores em ambientes agressivos. Perfeita a sua pergunta, muito boa a sua pergunta, Peterson. Tenho certeza que muitos aqui no grupo, na nossa live, também têm essa mesma dúvida. Eu vou tentar respondê-la contento aqui. Tem que ser avaliado caso a caso, Peterson. Nem sempre o movimento para a nuvem, e nós vamos ser o primeiro a falar isso, nem sempre é o momento adequado de fazer. Vamos supor que uma empresa fez um investimento de R$1 milhão em hardware, né? E levar um custo a mais agora, operacional, de migração para a nuvem, talvez não seja tão justificável, né? Então tem que ser levado em conta isso. Tem que ser levado em conta se você vai imputar algum tipo vai prejudicar de alguma forma a sua operação por levar agora para a nuvem. Então, virtualizar 100% pode ser, mas talvez você possa fazer isso escalonado. Então, leva a parte da aplicação, depois leva a outra parte, e vai fazendo isso para que você tenha realmente ganhos efetivos, operacionais e financeiros. Então, não sei se eu respondi, tem que ser avaliado caso a caso, pode ser de uma vez, pode ser que não seja legal levar nada agora, ou, no melhor dos casos, levar isso de forma escalonada. Leva uma parte e depois leva a outra. Se tiver mais alguém, então, que quiser, senão, nós iremos finalizar a nossa live. Eu vou colocar... Mauro, eu vou colocar o meu e-mail aqui, seria muito legal se você quiser colocar o seu também, né, para contato de todos que estão presentes aqui. Acabei de colocar no chat aqui no meu e-mail. Fiquem à vontade para me contatar. Se vocês quiserem falar sobre projetos, né, de redução de nuvem, me contate o Mauro. Nós teremos o prazer de poder entender um pouco mais da necessidade de vocês, envolver os nossos times, né?
para entender a complexidade de negócio, a Bit2Finance pode nos ajudar muito nisso, e entender a complexidade de migração de nuvem também. Nosso time com certeza vai dar de uma forma bem transparente, bem clara, o melhor cenário para todos vocês. Então, gostaria de me despedir. Mauro, passo a palavra para você aí também. Tá. Agradecer a todos, tá? Muito obrigado, e estamos aí para as necessidades de vocês aí. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Estamos finalizando, então, a nossa live agora. Obrigado. Obrigado, Garmin.